Você acorda sem memória em uma cova aberta e precisa escapar de lá de qualquer maneira. E não demora muito para você reparar que as pessoas foram infectadas por um vírus mortal, capaz de transformá-las em seres violentos. O que você faria? Você conseguiria sobreviver a essa situação? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar John no processo de recuperação de sua memória. E eu vou tentar tomar melhores decisões para derrotar Tumba Aberta. Começamos acompanhando um cara acordando em uma cova aberta, e digamos que pelo barulho que esse cara fez ao levantar, ele pode estar sofrendo algum tipo de transformação, pois não é muito normal o seu corpo estralar dessa forma quando você acorda. Não demora muito para ele encontrar alguns objetos com ele, um molho de chaves e um isqueiro. Ele também observa uma ferida em seu braço, provavelmente o cara pode estar infectado com algo. E por último, ele encontra um revólver. Para ele conseguir escapar dessa cova, ele poderia começar a empilhar os corpos que estavam por lá, até formar um tipo de escada. Dessa forma, ele conseguiria alcançar a beirada da parede. Além disso, se ele tivesse uma certa habilidade, daria para procurar por frestas onde ele pudesse encaixar suas mãos e pés, e escalar aquelas paredes, de preferência usando os cantos do local para ter mais pontos de apoio. E por último, ele poderia usar as trepadeiras que desciam pelo menos até metade da parede. E aqui do lado parecia que tinha uma que estava até o chão. Isso é se aquilo não for uma árvore. De qualquer maneira, sair dali não seria um problema. John acaba vendo uma mulher que sai correndo e volta com uma corda para salvá-lo. Porém, ela some novamente e deixa o cara sozinho em uma floresta. Ele começa a andar na chuva e gritar por socorro. E provavelmente nessa situação seria a última coisa que ele deveria fazer. Se ele acordou em uma cova com vários corpos, provavelmente não era para ele estar vivo, e alguém jogou ele lá. Com aquele tanto de corpos, poderia ser duas coisas: ou uma pandemia global de alguma infecção mortal começou no mundo e os infectados estão sendo jogados em covas abertas, igual aquela que ele acordou. Nesse caso, militares poderiam estar por perto, e a chance deles atirarem primeiro e perguntarem depois é muito grande. E a segunda coisa é ele ter ido parar no jardim de um assassino psicopata, e nesse caso você não vai querer sair gritando por aí também. Ele encontra uma casa antiga e se aproxima para ver o que está acontecendo, e parece ter algumas pessoas conversando lá dentro. Então ele resolve entrar lá, para participar da conversa sem ser convidado. Então John resolve entrar na sala apontando aquele revólver para todo mundo, e Lucas também está com um rifle antigo. Os dois se ameaçam por um tempo, e parece que John não se lembra de nada de antes disso. Um acusa o outro de ter matado as pessoas que estavam naquele poço, e John fala sobre a mulher que ajudou ele a fugir, e que ele precisava conversar com ela. Talvez entrar apontando uma arma para desconhecidos não seja a melhor estratégia para iniciar um diálogo, a menos que você seja um policial, é claro. Mas talvez, se John tivesse entrado na casa de outra forma, e só puxado sua arma para se defender, a conversa poderia ter sido diferente. E caso algo acontecesse, ele poderia puxar a arma para se defender assim que Lucas se distraísse. A conversa deles é interrompida por Nathan acordando da mesma maneira que John, com seu corpo inteiro estralando. E parece que todos ali acordaram sem memória alguma de quem eles são, apenas documentos informando seus nomes. John não tinha nenhum documento e ele não lembrava seu nome. Eu estou chamando ele de John, mas considere que ninguém sabia o nome dele, ok? O grupo conversa sobre algumas pessoas terem chaves de carros, porém não existe nenhum carro lá fora. Além disso, a mulher que não fala estava escrevendo um bilhete em caracteres que parecem bastante com chinês. Pode ser japonês também, galera, mas pelo que eu pesquisei aqui tá mais pra chinês. De qualquer forma, seria bem difícil alguém entender aquilo. Porém, ela circulou duas vezes o número 18, e isso poderia significar alguma coisa, como uma data ou um horário. Eles conversam mais sobre aquela mulher, e Sharon diz que ela é muda, e parece conhecer todos eles. Ela também fala que eles acordaram meia hora atrás naquela casa, antes de John chegar lá, e a Brown Eyes já estava lá dentro. Sim, esse é o nome dela. Como eles não tinham computador no local nem internet, eles poderiam tentar conversar por gestos e imagens, tentando obter informações dela, pois parece que ela não perdeu a memória igual os outros. Lucas deixa bem claro que ele não confia em John por ele não ter acordado na casa junto com os demais, e John também fala que não confia em nenhum deles. Então John comenta se eles já vasculharam a casa, e é uma boa ideia, afinal, se eles foram colocados ali por alguém, pode ser que essa pessoa esteja observando eles. Então primeiramente eles deveriam procurar por câmeras. A Brown Eyes tenta mostrar para Lucas uma cicatriz no braço que os dois têm, só que ele não consegue entender o que ela quer dizer com isso. Sharon encontra uma grande porta de aço, que está trancada. John e Nathan acham uma despensa cheia, e até parece que quem montou essa despensa estava esperando por um pequeno apocalipse, pois ela estava recheada de mantimentos para um bom tempo. John vê um calendário na geladeira e chama a Brown Eyes para explicar o que era, e novamente o dia 18 está circulado. Além disso, Michael acha um armário cheio de armas, e parece que ele tem uma certa experiência com elas, mostrando que eles apenas não lembram quem são, mas as habilidades que eles possuíam antes de perder a memória continuam intactas. John comentou em pegar aquelas armas e dar uma olhada lá fora,
mas Lucas fala para eles ficarem dentro da casa e se protegerem, e só ir lá fora pela manhã, o que é uma decisão muito melhor, afinal de dia você tem muito mais visibilidade e vai poder ver se algo está vindo atacar você. Sharon leva John até o banheiro e dá algo para ele limpar a ferida no seu braço, para ela não acabar infeccionando. E Sharon até pergunta para ele se ele precisava de ajuda com aquilo, e ficou parecendo que esses dois eram meio íntimos, antes deles perderem a memória. Por fim, Sharon diz que ele não precisava mais andar com a arma dentro de casa. E eu concordo com John nessa, é muito melhor ter uma arma para se defender caso qualquer coisa aconteça, e essa é a melhor estratégia. É só não sair mirando em todo mundo que ele ver na frente, né? Curiosamente, esse cara passa o remédio na ferida antes de tomar banho, o que pra mim é o processo inverso, pois ele deveria tomar banho e tirar toda a sujeira do seu corpo e da ferida, e depois fazer o tratamento. Ele até acaba tendo alguns flashbacks de sua memória enquanto faz o tratamento, indicando que talvez a dor possa ajudar eles a recuperarem a memória. Depois que John acaba de tomar banho, a Brown Eyes sai correndo para o meio da floresta, e o grupo decide ir atrás dela. E digamos que não seria uma boa ideia sair atrás de uma desconhecida no meio da noite dentro de uma floresta. Se ela saiu, provavelmente foi por algum motivo, e eles só deveriam se manter vigias durante a noite e ficar de olho se ela vai voltar sozinha ou não. John, Lucas e Sharon vão atrás dela e eles conversam sobre estarem longe de qualquer cidade e que eles estavam no campo, pois como não tinha nenhuma camada de poluição, as estrelas brilhavam muito mais. Não demora muito para eles começarem a encontrar corpos colocados em árvores, de uma forma no mínimo peculiar. O grupo encontra Brown Eyes alimentando uma mulher que estava presa em um celeiro, e a mulher reconhece John, dizendo que ele usou ela. A mulher parte para cima de John e fala que tinha uma filha. Então os três acham uma câmera e falam que alguém estava observando. O trio discute sobre deixar a mulher presa lá ou não, e John menciona que aquela mulher estava louca e que ela estava presa por alguma razão. Enquanto isso, na casa, Nathan descobre que sabe ler latim, e Michael fala sobre sua habilidade com armas. Nathan comenta sobre lembrar dos livros que estão na casa, e que todos os livros são relacionados à anatomia humana e animal. Ele pega mais um livro e descobre que sabe falar francês, e Michael fala que aquela deveria ser a casa de Nathan. Então John fala que eles deviam procurar o centro de monitoramento que controlava aquela câmera, e realmente esse devia ser o objetivo principal de todos ali. Encontrar para onde as câmeras transmitiam as imagens, e como o Lucas mencionou, o único complexo ao redor dali era aquela casa, então deveria estar ali de alguma forma. Na casa, John encontra uma porta de aço e tenta usar suas chaves para abri-la, mas isso não funciona, enquanto Nathan está falando um ditado popular em italiano para o cara, falando que um homem com muitas chaves tem muito o que esconder. Então ele fala mais uma frase para John e ele entende perfeitamente, então ambos sabem falar latim. Nathan continua falando que ele sente conhecer John e Sharon, e ele diz que sente uma conexão familiar mais forte com John. John ignora o cara e diz que ele precisava abrir aquela porta e que ele iria procurar um pé de cabra para tentar arrombar a porta. Porém, as dobradiças da porta estavam à mostra e também dava para ver os parafusos nela. Caso a dobradiça e os parafusos não estivessem soldados, ele poderia retirar a porta por aquele lado. Nathan questiona sobre as chaves que John estava usando e onde ele achou elas, e John mente dizendo que achou elas no andar de baixo. Nathan comenta que ele não deveria tentar derrubar a porta naquele horário, pois iria acordar todo mundo. E foi uma longa noite, e provavelmente ele arrumaria uma briga fazendo isso. No dia seguinte, em vez de continuar procurando pelas câmeras, eles decidem ir atrás dos carros, e Michael não parece estar muito feliz em ficar na casa novamente, e ele diz que quer ir junto, pois ele é o melhor atirador do grupo. Lucas questiona a habilidade dele, então o cara joga uma xícara no ar e atira nela. Isso com certeza provou que ele tinha uma boa mira, e também que o cara é meio instável. Então o grupo decide deixar ele cuidando da casa novamente, junto com a Brown Eyes. O restante sai pela floresta, e eles acabam encontrando mais pessoas amarradas em árvores, próximos de cercas. Lucas acaba ficando mal por causa do cheiro e sai de perto do corpo. Enquanto isso, na casa, Michael reclama com a Brown Eyes, dizendo que o grupo deveria ter escutado ele, e ele começa a repetir que era o trabalho dele como se ele estivesse começando a lembrar de algo, dizendo que os outros eram inteligentes e ele estava ali para fazer alguma coisa. Ele tenta conversar com a Brown Eyes, mas é atrapalhado por um grito na floresta. Então instintivamente, Michael manda ela entrar e vai checar o que era esse barulho. Eu nem preciso falar que a chance disso ser uma armadilha é bem grande, né? O restante do grupo encontra uma estrada e começa a andar por ela, e Nathan casualmente está jogando pedras à toa. E aí ele acerta algo que parece fazer um som metálico. Eles vão checar esse amontoado de folhas e acabam encontrando alguns carros escondidos. E as chaves que eles tinham pertenciam àqueles carros. Bom galera, já tem sinais o suficiente para esse pessoal imaginar que algum tipo de apocalipse
está rolando. Afinal, se você combinar uma cova aberta com vários corpos, uma casa no meio do nada com uma despensa lotada de alimentos e uma cabana com uma mulher que aparentemente não está agindo como um humano normal, já dá pra chegar na conclusão que algum tipo de situação caótica está rolando. Michael vai checar os gritos e encontra um cara em uma cerca de arame farpado. E digamos que esse cara não me parece muito bem, dá pra ver nos olhos dele. Além disso, dá pra ver que ele não está amarrado naquela cerca e sim está segurando o arame. Eu sei que o instinto de ajudar alguém em perigo pode acabar interferindo no raciocínio lógico aqui, mas se Michael observasse melhor esse homem, ele veria que aquilo era uma armadilha e não acabaria sendo pego pelo cara, que acabou enrolando o arame no pescoço e mãos de Michael, deixando ele indefeso e atacando o cara com uma lança de madeira improvisada. Esse cara está completamente fora de si, como se estivesse revivendo um padrão de comportamento, pois logo que ele termina de atacar Michael, o cara volta a pedir socorro, como se ele quisesse atrair mais pessoas para lá. De volta para os carros, um dos carros está com uma bateria morta, e Sharon tenta ligar o rádio em outro, e Lucas acaba interrompendo ela por causa de uma dor de cabeça. Ela só deveria ter mandado o cara sair dali e continuar sintonizando o rádio para achar alguma estação, ou com sorte uma frequência de emergência informando o que está acontecendo. John fala sobre eles saírem dali com os carros, e Lucas menciona que ele não iria junto, pois tinha uma foto no carro e John não estava nela. John menciona que ele poderia ser o cara que estava tirando a foto, e esse é um ponto válido. O grupo volta para casa, pois eles tinham pouco combustível e estavam com medo de ficar no meio do nada. Mas antes de saírem com os carros, a Brown Eyes aparece na estrada, e digamos que ela deve ser muito boa em rastrear pessoas, ou eles estavam bem próximos da casa, pois não faz muito sentido ela achar o grupo tão fácil assim. Ela leva o grupo até Michael, que não estava muito bem por causa do ferimento, e Sharon tenta fazer os primeiros socorros nele, demonstrando que ela teve algum tipo de treinamento nisso. Mas devido à gravidade do ferimento, Michael acabou não resistindo. E quando o maluco da cerca dá mais um grito, John finaliza ele e tem mais alguns flashbacks sobre uma mulher que foi morta. Ele manda ninguém tocar nos corpos e começa a andar. E nesse momento, Nathan inconscientemente fala o nome de John pela primeira vez, e o grupo parece estar recuperando algumas memórias sem nem reparar. E Nathan chamar John pelo nome só mostra que todo mundo ali se conhece. Nathan fala sobre eles enterrarem o corpo de Michael, e John diz que algo importante iria acontecer no dia seguinte e eles não tinham tempo para isso. Sharon comenta para ninguém andar sozinho e vai junto com John até os carros. Eles conseguem fazer um dos carros pegar e seguem até um prédio abandonado, com o número 18 pichado em um muro. Eles investigam o local e Sharon vê alguém passando no reflexo de um espelho. Então eles começam a procurar pelo garoto, e John encontra o local onde ele poderia estar dormindo e vê o garoto no fundo. O garoto o chama de Jonah e manda ele ir embora, falando que eles estavam vindo amanhã. John continua insistindo para entrar naquele local, e o garoto vem com um cachorro até o portão. John tenta entrar de qualquer forma no galpão e acaba tendo um surto, e aquele episódio parece ter feito Sharon recuperar uma parte da sua memória. E na minha opinião, aquele ali é o cadeado mais forte do mundo, ou John não tem ideia de como atirar. Mesmo que seja difícil, não é impossível estourar um cadeado atirando com uma espingarda. Enquanto isso, Nathan conversa com a Brown Eyes sobre nenhum dos livros serem na língua dela, e Lucas chega na sala tendo algumas lembranças de estar fugindo, e também estar preso, além da cabeça dele estar doendo. Ele até mesmo tem alguns estralos igual o pessoal teve quando acordou. E aí ele fica meio agressivo com a Brown Eyes e começa a gritar. Apesar de Nathan perguntar se Lucas estava bem e ele confirmar que sim, eu não confiaria muito na palavra desse cara. Após ter visto isso, eu estaria trancando ele em algum cômodo da casa, para ver se ele não iria ficar maluco, igual aquele doido que estava na cerca. Lucas acaba piorando, e Nathan tenta entender o que estava acontecendo, e pergunta sobre a mulher que Brown Eyes estava alimentando, e pede ajuda para encontrar aquela mulher. Os dois saem na floresta para ir até o local que a mulher estava, e chegando lá, Nathan diz que conhece aquele lugar, e eles veem que a mulher tinha escapado de lá. Nathan lembra de um caminho através do lago, e andando por ele, Nathan chega em um local com várias cabanas, e encontra o seu óculos no chão, o que faz ele ter mais lembranças de quem ele era, e também de uma discussão com John. Ele continua investigando o local sozinho, e encontra as jaulas, e aquela mulher está em uma delas com a sua filha, e digamos que pela voz dela, essa mulher não está normal. Nathan tenta conversar com ela, mas acaba sendo atacado, e tendo que trancar a mulher lá dentro. Depois disso, várias pessoas parecidas com os loucos de A Epidemia aparecem no local. Brown Eyes volta para casa onde Lucas estava acordado, e não parecia estar muito bem. Ele começa a repetir frases igual o maluco que estava na cerca, e Brown Eyes se tranca naquela sala atrás da porta de aço, e ela fica salva de Lucas por enquanto. Lucas vai para fora da casa e encontra um porão, com vários equipamentos e cérebros espalhados pelas mesas.
Além disso, ele encontra um notebook que está conectado às câmeras de segurança do local, que monitoram várias jaulas. E por último, ele encontra uma câmera, onde tem um vídeo com John comentando sobre o experimento que ele estava realizando, na tentativa de curar as pessoas infectadas por um tipo de vírus. E ele fala que teve seu primeiro resultado positivo, e Lucas era uma das cobaias infectadas pelo vírus. O vídeo prova que ele estava no caminho certo, e ele fala que um efeito colateral dessa cura seria uma perda de memória aguda. E parece que o sangue da Brown Eyes não está sendo uma cura definitiva para aquela infecção, e apenas algo momentâneo. John e Sharon estão na estrada voltando para casa, tentando se lembrar de mais coisas, e acabam sendo parados por uma árvore caindo bem na frente deles. Eles saem do carro e vão checar e encontram alguns homens, e digamos que tentar conversar com essa galera não era uma boa ideia. O grupo de lenhadores parte para cima dos dois, que começam a correr até o carro. Chegando lá, o carro não pega e John sai para empurrá-lo. E quando ele acha que seria pego pelos infectados, eles ficam parados com medo de alguns corpos que estavam pendurados na árvore. Os dois chegam na conclusão que aqueles corpos eram usados como espantalhos para evitar que os infectados cruzassem o perímetro da casa. Por isso, existiam vários espantalhos humanos espalhados por aquele terreno. Eles chegam na casa e são recebidos por Lucas completamente alterado, após ter visto as imagens naquela câmera. Então ele ameaça John com uma arma, dizendo para Sharon que tudo estava naquela fita. John comenta que ele estava tendo lembranças sobre coisas ruins que ele fez, mas ele não sabia exatamente o que era. Sharon assiste a fita e Lucas comenta que ambos tinham marcas de agulha no braço, e isso era culpa de John. E Lucas acaba nocauteando John e o arrastando para a floresta, até aquela cova aberta. E ele faz John pular dentro da cova novamente. Então ele encontra o corpo da mulher das suas visões na cova, e lembra de mais coisas que aconteceram antes, e sobre a infecção se espalhar pelo sangue. Lucas entra na casa completamente alterado, querendo fugir de lá, dizendo para Sharon e Brown Eyes que ele iria tomar conta das duas. Sharon tenta convencer ele que ele estava doente, mas o cara não aceita, então ele começa a perseguir a Brown Eyes. Após Sharon se recuperar do ataque de Lucas, ela sobe as escadas e manda Lucas sair de cima da Brown Eyes, e ela só dá um tiro depois do cara sair correndo, o que não resolveu muita coisa. Lucas pulou pela janela e conseguiu escapar para a floresta. Ela deveria ter atirado assim que ela subiu as escadas. Obviamente esse cara estava infectado, e ele poderia ter atacado ela em vez de fugir. John é salvo mais uma vez pela Brown Eyes, e em vez de entrar na casa para conversar com Sharon, ele pega o carro e vai até aquele abrigo do garoto. Só que dessa vez não tem mais ninguém lá, como se todo mundo estivesse saído às pressas do local. John encontra o mapa do lugar que eles estão, e lembra dele dando coordenadas para alguém seguir a estrada principal até um ponto de encontro. Ele acaba sendo interrompido por alguns gritos e caminha pelo pátio daquele local abandonado, e encontra mais dois infectados em uma cena bem bizarra. Ele chega próximo da mulher e acaba derrubando a chave do carro perto dela. E aquela mulher pega e engole as chaves, atacando John logo em seguida. Ele atirou e depois teve que sujar as mãos para pegar a chave novamente, já que a mulher tinha engolido. Ele começa a andar pela estrada com aquele mapa e encontra algumas pessoas no caminho, e uma delas estava infectada. Ele conversa com uma senhora que manda ele ficar longe, dizendo que ele não iria fazer mais experiências com a sua filha. Ela então vai embora e John encontra uma caixa térmica que ele tinha dado para um cara levar até o exército, mas parece que esse cara sofreu um acidente no caminho e não pôde entregar a carga para os militares. Além disso, John encontra uma foto dele com Sharon. Um carro aparece na estrada e John pensa ser Sharon, mas era Lucas que acabou batendo no carro de John. Como John lembrou de tudo, ele tenta pegar uma das curas que ele fez naquela caixa térmica para aplicar em Lucas, mas obviamente ele não conseguiu, pois foi atacado. Então Jonah precisou usar uma pedra para impedir Lucas de matá-lo, e acabou finalizando o infectado. Então, após lembrar de tudo, Jonah corre para casa tentar avisar o que aconteceria no dia 18, e Sharon e Nathan estão sendo atacados por infectados. Em um flashback, vemos Jonah mandando todo mundo se injetar com o soro que ele estava fazendo, mesmo sem estar pronto ainda. Ele comenta que seria a única opção, e eles estavam sem tempo. E Jonah acaba sendo mordido por um infectado e caindo dentro do poço. Então ele acaba sendo obrigado a usar a cura e esquecer de tudo. E aqueles dois dentro da casa não têm ideia alguma de como atirar ou de usar as armas mais fortes que estavam naquele armário que vimos antes. E esse grupo estava lá para ajudar e tentar encontrar uma cura para aquela praga, mas eles acabaram falhando. E no dia 18, os militares iriam chegar na casa. No amanhecer, os militares chegam e eliminam os infectados. Nathan começa a gritar que existiam pessoas vivas ali e ele sai da casa procurando pelos militares para ser resgatado. Porém, quando ele encontra os militares, a conversa não foi bem como ele imaginava, e Nathan foi eliminado pelos soldados, que tinham a ordem de não deixar nenhum sobrevivente escapar. Jonah acaba chegando no exato momento e vê seu irmão sendo finalizado pelos soldados. Ele vai até Sharon e os dois começam a fugir, e a Brown Eyes parece estar se escondendo também. Durante a fuga do casal, aquela mulher da jaula parece ter conseguido escapar e acertou um golpe nas costas de Sharon. Eles fogem até o poço
e Jonah aplica o soro em Sharon para tentar salvá-la. E ele fala que eles deveriam fingir de mortos para não serem pegos pelos soldados. Sharon entrega uma carta para Jonah, mandando que ele a leia e faça tudo certo dessa vez. E ela também diz para ele não esquecer disso. Jonah acorda novamente sem memória, na mesma situação do começo, sem saber onde ele estava e quem ele era. E a carta de Sharon fica perdida no fundo do poço. Porém, ela tinha dito que a mulher muda era a salvação da humanidade, pois o sangue dela era imune ao vírus. Ela diz que a morte e a loucura estavam espalhadas pelo mundo, e que ele era o único capaz de salvar o que sobrou da humanidade. Brown Eyes salva Jonah novamente, e eles começam a caminhar por um mundo devastado por essa praga. Bom, Jonah tinha a cura ao seu lado, e logo ele iria recuperar a sua memória. Então com certeza eles iriam conseguir manipular o soro novamente para salvar as pessoas que estavam doentes. E toda essa confusão que aconteceu com a memória poderia ter sido evitada, se Jonah tivesse gravado um aviso assim que ele teve o seu primeiro avanço no soro. Pois ele sabia que o soro causava uma perda de memória aguda, e isso poderia acontecer com qualquer um na casa que fosse infectado. E pelo que deu para notar, após ele fazer o primeiro teste efetivo em Lucas, ele teve tempo de aplicar o soro em mais pessoas. Então antes de seguir com os tratamentos, ele deveria ter gravado um vídeo explicando a situação e mostrando os pontos que provassem o que estava acontecendo no mundo, e que os militares iriam atacar caso eles não enviassem uma amostra de que o soro estava tendo avanços na pesquisa. Um pequeno vídeo de 5 minutos daria para cobrir tudo isso, e após gravá-lo, ele apenas precisaria colocá-lo em um ambiente comum da casa, que fosse chamar a atenção do grupo, ou até mesmo ter um quadro dentro de casa com anotações sobre o cenário mundial e o que o soro fazia. Fala galera, esse foi como derrotar a tumba aberta. O que você achou do vídeo? Acha que seria possível sobreviver a esse vírus? Me conte nos comentários e não esqueça de deixar o like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se você for desenvolver a cura para um surto global, tente não fazer no porão de uma casa no meio do nada. Prefira uma base militar segura.